tipo de depressão? É só uma forma? Não, gente, não existe só uma forma de depressão. Existem várias formas de depressão que você precisa ter esse conhecimento. Isso vai ajudar muito no seu tratamento. Uma delas é o episódio depressivo. O que é o episódio depressivo? Ele leva a pessoa a ter alterações no seu comportamento, apresentando sintomas de síndrome depressiva, e dura somente por alguns meses, normalmente 6 meses, por isso denomina-se episódio depressivo. Então, um tempo a pessoa tem lá só a parte eufórica, outro tempo depressivo, 6 meses ela fica de um jeito, 6 meses ela fica de outro. Isso também acontece no transtorno bipolar. No transtorno bipolar, às vezes a pessoa pensa que ia ter várias alterações de humor num dia só. Não, isso é transtorno de personalidade borderline. O transtorno bipolar, a pessoa permanece um tempo, vamos colocar aí 6 meses, ela permanece depressiva, e os outros 6 meses ela permanece naquele período de euforia, de agitação. Então são semelhantes, viu? E tem até... Calma, deixa eu chegar no próximo, senão eu vou colocando tudo na frente, vou ultrapassando aqui, e aí vocês não vão conseguir entender, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o transtorno depressivo maior. O que é esse transtorno depressivo maior? É uma depressão mais grave e também mais comum, onde a pessoa começa a apresentar o quadro muitas vezes e tem duração por mais de 6 meses. Esse tipo de depressão responde melhor aos medicamentos, viu? E pode haver relação genética, onde há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Depois a gente vai falar também da origem e como que a gente pode trabalhar isso. O que eu falei para vocês da depressão bipolar, né? Como eu disse, é muito tradicional também e tem os sintomas de tristeza, vazio, desespero, baixa autoestima, e existem 2 tipos. Um é causado por episódios mais intensos de mania, de euforia, onde a pessoa é mais excêntrica e tem aquelas manias características. O tipo 2 é uma fase depressiva com mania de forma mais leve, e a mista acontece, então são 3 tipos, né? A mista acontece quando os episódios têm características de depressão e mania ao mesmo tempo. Assim, os ciclos ficam mais rápidos e as variações de humor acontecem em um período de tempo de menor duração. A distimia. A distimia, talvez você aí conheça uma pessoa com distimia. Sabe aquela pessoa pessimista, mal-humorada, de mal com a vida? Tudo que você fala pra ela já tem algo negativo pra dar em cima. Se você fala que vai comprar uma casa, ela fala que não vai dar certo. Se você fala que vai fazer alguma coisa pra ela, nunca nada dá certo. É uma forma leve de depressão, na qual a pessoa consegue levar sua vida normalmente. Tem uma péssima qualidade de vida, pois vive de maneira negativa. Os sintomas principais desse quadro são o mau humor, a irritabilidade, o pessimismo e o isolamento social. Então, a pessoa que sofre da distimia, ela se isola, até porque ela não consegue conviver com as outras pessoas, né? Sendo negativa assim o tempo todo, acreditando que tudo vai dar errado. Então ela acaba se afastando e se isolando. Por incrível que pareça, isso também é uma forma de depressão. Eu acredito que aí você já conseguiu identificar alguém assim. Conseguiu ou não? Pode deixar nos comentários, viu? Agora vamos falar um pouquinho sobre a depressão atípica. Atípica, como o nome já diz, é atípica. Normalmente os quadros de depressão costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, de desesperança e inutilidade. No entanto, a depressão pode ser atípica quando há o predomínio de falta de energia,
cansaço, aumento excessivo do sono e humor apático. Então, você está vendo quais são as características da depressão atípica? E como as características vão mudando, às vezes são mais profundas, outras vezes não são tão profundas, quando a gente fala de depressão e os seus vários tipos. Depressão sazonal. Gente, eu acho muito interessante falar sobre depressão sazonal, porque talvez ninguém tenha pensado sobre isso. Talvez aqui no Brasil não, né? Porque aqui é um país quente, é um país caloroso, mas existe uma forma de depressão que é assim, mais predominante em lugares onde o sol não aparece tanto, onde faz muito frio. Vamos colocar Alasca, Polo Norte, né? Polo Sul, vamos colocar Antártida, Suíça, Alemanha, esses lugares mais frios, onde o sol não aparece tanto. Isso ocasiona uma depressão. A pessoa começa a ficar triste, deprimida, começa a ter os sintomas da depressão, a querer ficar só deitada, a sentir esse cansaço excessivo. Isso também ocorre não só nos lugares frios, mas também como épocas comemorativas, sabe? Natal, Ano Novo, aniversários. Por quê? Porque a pessoa cria expectativas demais sobre essas experiências, ou às vezes tem até uma experiência negativa em relação a isso. Aí tende a ficar mais deprimido. Por acaso na sua família tem aquela tia, aquele tio, aquele parente, até o pai, a mãe, ou alguém que você conheça, que falou de festa, a pessoa já fica triste? Falou de comemorar algo, Natal, Ano Novo, nunca tá reunido com a família, fica distante, fica deprimida, abatido, e isso é algo nítido que você percebe? Então isso pode ser uma depressão sazonal. E aí o que tem que fazer? Trabalhar, investigar o porquê. Talvez pode ter sido um trauma que a pessoa teve relacionado a essa época do ano, e fazer ela entender, elaborar aquilo, ressignificar, para ela conseguir viver em paz, conseguir viver livre disso e não mais oscilar de humor quando chegar essas épocas. E quando é em questão do frio, né, do gelo, da neve, de lugares onde o sol não é tão predominante, fazer um tratamento também, um tratamento mental, um tratamento emocional. Agora nós vamos falar sobre mais um tipo de depressão, que é a depressão pós-parto. Nossa, a depressão pós-parto é algo que acomete muitas mães. Eu já ouvi muitos relatos de mãe que teve depressão pós-parto. E por que isso acontece? Vou explicar para vocês. Ocorre depois do nascimento do bebê, porque durante a gestação há um equilíbrio hormonal. E no parto ocorre uma queda abrupta dessas substâncias que pode levar o corpo a ressentir, reagindo a um quadro depressivo. Essa é a depressão pós-parto. Então, quando a gente está grávida, as mulheres, quando estão grávidas, elas têm ali um equilíbrio, né, nos seus hormônios, tá tudo ok. Mas quando o bebê nasce, aí é aquela síndrome do ninho vazio, perde-se muito hormônios na hora do parto, se perde muito sangue, a mãe está se preparando emocionalmente para receber aquele bebê, para cuidar daquela criança, então tem muita coisa acontecendo. É na onde pode sim haver uma depressão pós-parto, e ela pode ser até um ano depois do nascimento do bebê. Então, dentro desse período do nascimento até um ano, a mãe pode sim estar em depressão pós-parto. A seguir, vamos falar sobre a depressão psicótica, que é um quadro muito grave mesmo de depressão, e aliada a outros sintomas que eu vou colocar aqui para vocês. A depressão psicótica alia sintomas de tristezas a outros menos típicos, né? Como delírios e alucinações. Então, pode ser que além de
sofrer da depressão psicótica, a pessoa tem um grau de esquizofrenia que acarreta, né? Que agrava, aí se torna uma depressão e uma psicose. A pessoa tem ideias convictas de que está em ruína, que seu corpo está sendo destruído, está apodrecendo, pode ter alucinações na qual ela escuta vozes, essas vozes mandam fazer coisas, ela vê vultos, são vozes depreciativas, ela tem a sensação de que a todo momento está vindo um espírito da morte para buscar ela. Então a pessoa sai fora da realidade, daquilo que a gente poderia considerar uma depressão mais comum. Ela começa a delirar, a se sentir muito perseguida. Isso é algo que acontece bastante na depressão psicótica, onde a pessoa se sente muito perseguida, que a todo momento tem alguém tentando fazer mal